Graça e paz, queridos irmãos. Nesta noite, junto com você, estamos aqui para meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor e trazer, meus irmãos, informações precisas e informações de extrema importância. Esta noite eu tive a notícia de que o missionário R.R. Soares, ele foi internado em regime de urgência com este mal, esta infecção que todos sabem. Então, meus irmãos, nós vemos que isto é uma prova de que este mal está generalizado, está no mundo inteiro. Não há país sequer neste mundo que não esteja enfrentando esta situação. E não só isso também, meus irmãos, mas a gente vê que está acontecendo catástrofes em vários lugares, enchentes, coisas que estão ocorrendo neste mundo, coisas que têm deixado a gente perplexo. Inclusive, esta noite mesmo eu tive uma notícia de que o Santo Andrés, a falha de San Andrés, nos Estados Unidos, um dos piores lugares que, se entrar em erupção, vai causar um dano monstruoso, não é? A falha, aquela falha que existe ali nos Estados Unidos, houve ali um terremoto também. Me parece que foi de 5 pontos. Depois eu vou estar vendo com mais calma para ver, não é, o que realmente está acontecendo. E fora isso também, meus irmãos, a gente vê que está acontecendo em muitos lugares enchentes, furacões, terremotos. E se você pesquisar sobre enchentes, você vai ver que em diversas capitais, na Alemanha, em outras capitais, aconteceram recentes enchentes, né, na Indonésia. E muitas coisas, meus irmãos, que está mostrando que a terra está em dores de parto e que as coisas que estão acontecendo mostra a brevidade do tempo que a igreja ainda tem, que a igreja ainda tem nesta terra, o tempo que resta muito pouco tempo, porque a igreja, ela tem que observar que os sinais na palavra de Deus estão se cumprindo, estão se cumprindo a uma velocidade surpreendente. E nós temos que estar em comunhão com o nosso pastor, sabendo que ele vai buscar o seu povo. Ele virá buscar o seu povo, meus irmãos, com certeza. E isto está muito perto de acontecer. Uma coisa que eu estive vendo, eu estive revendo alguns vídeos que eu gravei recentemente e outros o ano passado, em 2019. O Senhor me deu uma palavra que o mundo iria entrar numa recessão, com problemas e crises econômicas sem precedentes. E isto, meus irmãos, está acontecendo hoje, nos nossos dias. A economia sofreu um grande impacto por causa desta pandemia e nós vemos que muitas e muitas pessoas estão sofrendo porque não conseguem ganhar o seu pão, o pão de cada dia. Então, olhando para a palavra de Deus, a gente vê que se aproxima o grande dia do arrebatamento da igreja. A igreja, meus irmãos, ela será retirada da terra. A igreja são os salvos, são aquelas pessoas escolhidas, separadas e que estão em comunhão. De acordo com a palavra de Deus, nós entendemos que ninguém pode roubar a salvação de alguém, a não ser que a própria pessoa desista do caminho da salvação. E eu estive meditando em Mateus 24, onde a palavra de Deus ela fala que será recolhido, não é? Depois dos
depois da tribulação, duas pessoas, uma pessoa estará trabalhando no campo, uma será levada e a outra será deixada. Duas estarão no moinho, uma será levada e outra será deixada, não é? Então eu estava vendo esta passagem de Mateus 24, não é? E eu estive pensando, né? Mateus 24, 41. Eu estive pensando nessa situação, meus irmãos, que esta colheita, a palavra diz ali em Mateus 24, não é? Que fala que os anjos é que vão levar essas pessoas. Então será depois do arrebatamento, será no final da grande tribulação que isto vai acontecer, não é? E o arrebatamento é no abrir e fechar de olhos. A palavra de Deus, ela nos diz que será num abrir e fechar de olhos que vai acontecer o arrebatamento. Eu creio que você já ouviu também falar sobre a palavra abdução, abduzir, não é? Ser tirado, ou seja, de um lugar repentinamente, sumir de um lugar repentinamente. Assim será o arrebatamento. E em Mateus 24, como a palavra diz, Mateus 24, 41, não é? Fala de levar, ou seja, Deus vai ordenar aos seus anjos. Você lê depois ali em Mateus 24, que eu não vou abrir a palavra agora, mas o Senhor vai ordenar aos seus anjos para fazer uma colheita, não é? Nos quatro cantos da terra, levando aquelas pessoas que foram salvas na grande tribulação. E quem vai pregar na grande tribulação? São as duas testemunhas e os 144 mil, aqueles que foram um dia selados pelos anjos de Deus, que selaram para que eles fizessem a obra de Deus aqui na terra. Esta obra, meu irmão, esta obra, minha irmã, é uma obra de evangelização. E qual seria o evangelho pregado? O evangelho pregado é o evangelho do reino, ou seja, estes 144 mil, eles vão anunciar o reino de Deus que estará chegando, não é? Com a descida de Jesus Cristo e a sua igreja depois das bodas do Cordeiro. Então, eles estarão anunciando este reino, o reino eterno de Jesus, que vai reinar neste mundo por 1000 anos. E essas duas testemunhas, elas serão mortas pelo anticristo, e os seus corpos vão ficar na praça de Jerusalém por 3 dias mortos ali. E quando passarem os 3 dias, descerá o Espírito do Senhor e esses mortos reviverão e serão assunto ao céu, serão chamados para subir para a glória. E vai cair um temor muito grande nas pessoas, meus irmãos. Nós temos que observar a palavra de Deus e ver que há uma diferença entre ser arrebatado e ser levado, porque a palavra levado, ela está no português, não é? E a explicação desta palavra no português é uma pessoa ser retirada de um lugar para outro, sem decisão própria, sem, ou seja, vontade, ou seja, decidir aquilo ali, sair daquele lugar. Então, ser levado é como se fosse assim, levado na marra. Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa e ela nos dá uma explicação de todas as coisas que nos apontam o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja, meus irmãos, é para aqueles que têm comunhão com o pastor, aqueles que não abandonam a sua fé, aqueles que não deixam de seguir
o Mestre, essas pessoas que estão seguindo Jesus e estão vivendo pela fé neste mundo, elas serão arrebatadas, porque nós vemos que nós precisamos, nesses dias atuais, viver pela fé. Porque sem fé, meus irmãos, como a palavra diz, é impossível agradar a Deus, e também sem esta fé nós não teremos a proteção, esta proteção que é tão importante para as nossas vidas, que é a proteção, o livramento dos males, dos problemas e também das coisas que este mundo está trazendo, não é? Esta pandemia mesmo, nós temos que agradecer ao Senhor por sermos guardados, por sermos livrados, por sermos protegidos, protegidos pelo Senhor. O Senhor é maravilhoso e Ele guarda os que são fiéis. E se você for fiel, meu irmão, se você for fiel, minha irmã, você verá que a mão de Deus, ela está sobre a sua vida. E esta mão poderosa, ela te protege, ela te livra deste mal e ela te guarda até o momento em que a igreja subir no arrebatamento. É uma coisa interessante que eu estive vendo, que os países eles estão em uma agitação muito grande, não é? As pessoas estão assim muito preocupadas com o futuro, com o que vai acontecer com este mundo. E uma das coisas que eu vi, meus irmãos, ainda esta semana é que está saindo uma vacina que ela vai combater muitas doenças. Não só esta doença que está aí no mundo, mas também várias outras doenças. E para saber que uma pessoa tomou esta vacina, ele vai receber uma tatuagem na mão direita ou na testa, que não será visível, mas será visível quando colocar diante de um leitor óptico. Então será possível ver esta tatuagem, poderá ser um QR Code ou uma outra, um desenho, né? E quando isto acontecer, meus irmãos, as pessoas não vão poder comprar e nem vender. Interessante que a tinta desta tatuagem, ela chama-se luciferase. É uma coisa interessante. Ela tem a sua origem no nome Lúcifer, não é? Então, é uma mostra de que as coisas estão caminhando para isto. E uma das coisas que a gente vê que já identifica estas coisas é que logo não vai poder ser uma pessoa bem recebida, ou ter um emprego, ou estar no meio da sociedade, se não for uma pessoa vacinada, não for imunizada, não é? Imunizada contra esta doença. E esta vacina que está saindo, até o ano de 2023, ela vai estar no mercado, ela já foi produzida. Assim como outras vacinas, não é? Que foram produzidas, elas são vacinas que entraram no mercado com muito pouco tempo. As vacinas conhecidas, elas têm mais ou menos um período de 10 anos para ficar prontas e mesmo assim ainda não existe a vacina contra a AIDS. E estas vacinas que foram feitas às pressas está pegando essas pessoas como pessoas cobaias, não é? Ninguém sabe ao certo se isto vai ou não funcionar. Uma das coisas que os estudos estão trazendo é que a pessoa terá que ser vacinada de tempos em tempos. Ou seja, não é uma vacina permanente, assim como a vacina da paralisia infantil, outras vacinas que foram produzidas, muito boas, não é? E é uma amostra
de que foram feitos poucos estudos em cima desta medicação. E se esta vacina que eu comentei com vocês, ela vier a, a surgir no mercado, ela vai prometer livrar de muitas doenças. Não só a doença que está atingindo a humanidade atualmente, mas ela tem a promessa de imunizar as pessoas de várias outras doenças, mas também ela será um passaporte. Sem ela a pessoa não poderá comprar, sem ela a pessoa não poderá vender, sem ela também a pessoa não poderá frequentar a sociedade, nem estar no meio das pessoas. Imagine você uma firma grande onde todos foram vacinados e ali existir uma ou duas pessoas que não tomaram esta medicação, então ela não vai poder ficar no meio nem conviver com as pessoas se não tiver a imunização. Então é através, meus irmãos, da medicina, através da saúde que o sistema ele vai aproveitar essa situação para identificar todas as pessoas e marcar as pessoas com o sinal do que a palavra de Deus fala em Apocalipse 13, não é? Que não poderá comprar e nem vender, senão aquele que tiver o sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então nós temos que ficar atentos, atentos ao que está acontecendo, porque as coisas que estão acontecendo realmente elas são elas são muito claras, né? Está muito claro o que está acontecendo e esta essa situação nos mostra que em breve vai ser possível controlar toda uma sociedade, controlar a massa. E as pessoas estão indo voluntariamente, não é? Buscando esta proteção. E nós sabemos, meus irmãos, que a história e as coisas, elas vão chegar a um funil, chegar a um determinado ponto que não haverá saída. Ou a pessoa é imunizada, ou a pessoa não terá uma convivência na sociedade. É por isso que a palavra de Deus, ela se cumpre. Ela se cumpre e a gente tem que se alegrar. Porque ao se cumprir a palavra de Deus, nós vemos que a redenção se aproxima. Como eu disse para você, eu estive olhando aqueles vídeos de 2019, antes da pandemia, e o Senhor me deu uma revelação de que o mundo iria passar por uma recessão econômica, e é o que está acontecendo. Então o mundo terá que estar em um caos generalizado para que o anticristo venha trazendo solução para os problemas, solução para uma sociedade totalmente degradada, uma sociedade com problemas muito graves, né? Então eu estive vendo que muitas coisas estão acontecendo, que nem na Colômbia mesmo, os vulcões, naqueles lamaçais que existem ali, que soltam enxofre e o ar ele está sendo poluído. E nós vemos que a terra, meus irmãos, ela está gritando, ela está mostrando que não está aguentando mais, não é? Não está aguentando mais e em breve o Senhor, ele vai fazer o seu povo se reunir na sua presença para as bodas do Cordeiro durante 7 anos. 7 anos em que a igreja estará ali na glória e o mundo estará passando pela tribulação. Então nós temos que ficar atentos e estejamos então preparados, porque o nosso pastor, o pastor das nossas almas, ele está mostrando através dos sinais que a sua vinda está muito próxima.
Então creia, meu irmãozinho, creia, minha irmãzinha, e tenha fé e confiança que o nosso Rei vive. Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia e ele não abandonou o seu povo, ele não abandonou os salvos, ele não abandonou a sua igreja. Então fiquemos firmes com esta esperança, com esta convicção de que em breve, a igreja vai subir. Maranata. Neste momento, junto com você, eu quero dizer também que fique firme, meu irmão. Fique firme, minha irmã. Confie que o Senhor vai te proteger, vai te livrar e vai te abençoar para você não sofrer o mal que o mundo está mostrando e que está acontecendo em todos os lugares. Fique na paz do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém.